Dois navios iranianos que há mais de um mês aguardam abastecimento pela Petrobras seguem presos na barra do porto de Paranaguá, no Paraná. As embarcações que chegaram ao Brasil carregados com ureia voltariam para o país persa com milho. A estatal se nega a abastecer os navios por causa dos riscos de ser incluída na lista de empresas sob sanções americanas. Para o professor de Relações Internacionais da FGV, Eduardo Melo, o Brasil está numa situação delicada com dois importantes parceiros comerciais. Por um lado, você tem os Estados Unidos, o maior mercado do mundo e um grande cliente. Por outro lado, o Irã também é um país que compra alguns produtos agrícolas em quantidade substancial. O Brasil vai acabar tendo que escolher um lado e não tenho dúvida do que vai ser. Isso certamente vai impactar o comércio com o Irã e é muito ruim para as relações entre o Brasil e o Irã. A questão é complicada, viu? Muito complicada, como bem destacou o entrevistado. É bom lembrar que o Irã é um importador importante aqui do Brasil de milho, soja e carne bovina. É um importante parceiro comercial brasileiro. No caso em tela, um navio trouxe ureia e estava levando milho e tal. Fazendo isso, quem é que proibiu o abastecimento? A Petrobras proibiu porque o governo norte-americano impôs sanções econômicas ao Irã. Não é uma instituição internacional, como, por exemplo, a ONU. Se fosse a ONU, tudo bem, eu entenderia. Agora, um governo se colocar como instituição internacional e determinar a qualquer país do mundo o que deve fazer, isso é intolerável e inaceitável. Isso só faz republiqueta, e o Brasil não é uma republiqueta. Ao fazer isso, se submeter de joelhos a um país, porque quem determinou, insisto, não foi a ONU. Se fosse, por exemplo, a ONU, eu entenderia. Não, é o governo norte-americano que determinou o que os outros países devem fazer. País que tem hombridade, que tem espinha ereta, não aceita a determinação desse jeito. Só um governo de joelhos. É inaceitável a posição do governo brasileiro, que nós vamos perder relações importantes econômicas com o Irã. O Irã não é árabe, é persa, vamos lembrar, né? É um país islâmico, sabe que o maior país islâmico não é árabe, que inclusive é a Indonésia. Precisa separar uma coisa de outra. E tem árabes que não são islâmicos. Vide boa parte da população do Líbano, por exemplo, que é cristão maronita, etc, etc. Só para diferenciar as coisas. E nós vamos ter problemas no Oriente Médio, com outros países que são importantes parceiros, o Egito, por exemplo, parceiros econômicos do Brasil. E isso vai ter repercussão negativa na nossa balança comercial e para o agronegócio brasileiro. O agronegócio que acha que o presidente é uma maravilha, uma coisa fantástica, que caiu do céu, tal qual um esperado, ungido, um Messias, vai cair do cavalo, porque isso vai trazer prejuízo à pauta de exportação. Aí alguém vai dizer assim, e sempre tem alguém para dizer assim, uma poliana de ocasião, que vai falar assim, mas vende então para os Estados Unidos. O Brasil é concorrente nos Estados Unidos do mercado de grãos. No mercado internacional, os dois concorrem. Ou seja, adotar essa medida ela é um prejuízo aos interesses estratégicos e econômicos do Brasil. É uma vergonha. Se ajoelhar para os Estados Unidos, que não é a ONU, os Estados Unidos é um país, não pode determinar o que os outros países podem ou não fazer.